Olá, investidor, tudo bem? Eu tô ótimo. Anderson Ferreira aqui do aplicativo Futebol Investimento. Fazer um vídeo aqui sobre o aplicativo, mostrando as funcionalidades, mostrando como que ele pode ser útil nas suas entradas, nas suas análises, como que ele pode ser útil na sua estratégia para atingir os objetivos, para atingir os resultados. É um vídeo mais completo, vai ser um vídeo que a gente vai abordar vários assuntos aqui. E um desses assuntos é assim: se você não tem tempo de fazer uma boa análise, de parar ali para olhar, ou então não está usando nenhum meio, né, tecnológico para poder te dar ali as análises já prontas, o aplicativo é para você. Se você não está tendo consistência nos seus ganhos, não consegue ter a consistência, ganha, perde, o aplicativo Futebol Investimento também pode te ajudar. Uma outra situação, você parar para analisar a sua conta bancária e a sua banca na casa de apostas. Tem que ser uma linha, tem que ser uma via, né, de mão dupla. O dinheiro tem que sair daqui da sua conta para a casa de aposta, mas também tem que sair da casa de aposta para a sua conta. Se ele está saindo mais da sua conta bancária para a casa de apostas, alguma coisa está errada e precisa ser ajustada. E aí a gente pode te ajudar também. Se você está tomando hedge e está quebrando a sua banca, a gente também pode te ajudar com o aplicativo também. Porque o hedge, ele faz parte do nosso negócio. Não existe um apostador que não tenha hedge, não existe um investidor que não tenha um dia negativo, que não tenha uma semana negativa ou que não tenha uma entrada negativa. Isso não existe. Ninguém vive só de green. Mas o hedge não pode quebrar a sua banca. Você levar um hedge não pode quebrar a sua banca. Uma outra situação, se você acorda olhando o celular, vendo lá qual é a melhor entrada, se você dorme olhando lá como é que foi a última entrada, cara, isso também não é saudável. Não é saudável para você ficar vivendo dessa situação de, caramba, eu vivo para apostar. Não, cara, você tem que apostar porque aquilo ali vai te dar algum retorno, vai te dar um benefício. Mas você não pode só viver de apostas esportivas, só de olhando ali a casa de apostas. E um outro problema também muito grave também. Tem gente que olha o site das casas de apostas como se ele fosse um cardápio do restaurante. Pô, olha lá, abre o site, poxa, deixa eu ver aqui. Ih, essa loja aqui tá boa. Sabe, como se ele fosse chegar no restaurante, pô, acho que eu vou pedir essa carne aqui, vou pedir esse prato aqui, pô, sabe? E a casa de apostas, né, o site da casa de apostas não é cardápio, né? A última coisa que você tem que fazer é ir para o site da casa de apostas, colocar a sua aposta. A análise tem que ser feita anteriormente. Então existem hoje aí aplicativos e sites que você consegue fazer a análise anteriormente e você só vai lá para a casa de apostas já com a entrada que você vai fazer. A maioria das pessoas fazem o contrário. Elas vão lá no site da casa de apostas, veem lá que a odd está boa naquele jogo, pô, a odd está boa, está pagando bem. Aí depois elas voltam para fazer a análise. Mas na mentalidade dela, na mente dela, ela já sabe que ela tem que fazer a entrada. Ela só vai buscar num aplicativo ou no outro site uma análise que justifique para ela colocar aquele dinheiro. Então, o que a gente precisa fazer é inverter essa lógica. Eu não tenho que ir no site para depois ir no aplicativo ou para depois ir no analisar. Eu tenho que analisar para depois ir no site da casa de aposta fazer minha aposta. É assim que funciona, né? Só que hoje, no Brasil, né, da forma como ele está nesse momento, cara, tem muita gente entrando no mercado de apostas esportivas. Tem muita gente perdendo dinheiro. As casas de aposta todos os dias, eu canso de falar, todo dia tem 2, 3 casas de aposta sendo abertas no Brasil. Todo dia. Ou no Instagram, então, o nosso Instagram lá no Fute Investimento, a quantidade de pessoas, né, de casas de apostas que vem abordar para a gente poder fazer uma parceria ou algo parecido é gigantesca. Porque eles sabem que tem muita gente querendo apostar, né? Outro dia você vai na fila do mercado, tá o cara lá olhando lá o site da casa de apostas. Às vezes você vai pegar um ônibus, você pega um metrô, um trem, uma barca, um avião, o cara tá lá olhando lá o site de apostas lá. Porque a quantidade de pessoas que estão apostando é muito grande. Mas a quantidade de pessoas que não tem o básico, que não sabe o básico de uma análise, também é gigantesca. E é aí que as casas de apostas estão cada vez mais enriquecendo. Porque você acha que eles fazem um investimento, sei lá, de 25 milhões para colocar o nome estampado num time à toa? Acha que eles estão jogando dinheiro fora?
Não estão. É muito dinheiro, é muito capital. Mas esse capital sai da onde? Sai do seu bolso, do meu bolso, do bolso do Zezinho, do bolso do Luizinho, do bolso do seu vizinho que acha que, é um bom de análise porque acertou 3 ou 4, sabe? Pegou uma múltipla lá de 5, estourou lá R$1.000, acha que é o cara, e aí quando ele vai parar para analisar, ele ganhou 1.000 agora, mas perdeu 2.000 nos últimos anos. Então qual é o retorno que ele está tendo? Qual é a rentabilidade que ele está tendo? Então a gente precisa mudar essa visão, a gente precisa mudar essa mentalidade, o mindset precisa ser diferente. Mas é muito complicado. Primeiro que nós somos brasileiros, a gente não gosta nem de estudar, né? Estudar o jogo, estudar uma teoria, não dá. Pra gente não funciona dessa forma, né? No entanto que você tá aqui assistindo um vídeo no YouTube, mas se você poderia pegar um livro, poderia estar pegando alguma literatura e tá lendo tudo que eu tô falando aqui pra você, né? Mas a gente gosta muito do audiovisual. E aí, eu gostaria de falar agora qual é o objetivo do aplicativo. Né? A gente tem um aplicativo, o aplicativo Futebol Investimento, está disponível aí na Play Store. Também está disponível no link aqui que você consegue abrir ele no navegador do seu celular, seja ele Android ou iPhone. E o objetivo do aplicativo, ele tem 3 anos, né? A gente inaugurou esse aplicativo no dia 20 de fevereiro de 2020. Logo depois veio pandemia, lockdown, não tinha mais jogo, só tinha jogo na Bielorrússia, porque o pessoal lá começou a falar que não tinha Covid, então só tinha campeonato na Bielorrússia. E a gente lançou o aplicativo e nós estamos aí há 3 anos no mercado. Mais de 5.000 usuários, né, do nosso aplicativo. E é um aplicativo que a ideia dele é fazer com que você faça das apostas esportivas não uma fonte de vida, vou viver de apostas esportivas, sabe? Como o pessoal costuma vender por aí, fique milionário com apostas esportivas, ganhe dinheiro na beira da piscina, fique milionário na beira da piscina com apostas, sabe? Pegue meus sinais, não, isso aí, não vou falar que é enganação, porque tem 0,0001% da população, principalmente brasileira, que chega nesse nível, mas a grande maioria não. A grande maioria entra nessa situação, entra nesses grupos iludidos que vão conseguir obter esses mesmos ganhos, mas não é a realidade. A realidade não é essa. E eu preciso te falar isso. Eu preciso ser honesto com você. A realidade não é essa. Você vai fazer as suas entradas, você vai tomar seus hedge, você vai quebrar a sua banca, e você vai voltar no mercado, e você vai aprendendo, e se você conseguir durar alguns anos, você vai começar a ser lucrativo dali para frente. Porque esse é o caminho natural. Então entrar nesse grupo de sinais que eu pego aqui, pego ali, beleza, você pode até fazer num dia, numa semana, um capital alto, mas com consistência você não vai conseguir fazer. Porque a chave de qualquer coisa é a consistência, é a constância, né? Você ser consistente. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, academia, né? Não posso falar muito de academia que eu sou magrinho, mas o pessoal que faz academia, o cara não vai fazer academia de uma semana para outra, o cara já vai ficar fortão, né? Já vai ganhar massa, isso aqui. É a consistência, é fazer ali durante 6 meses, 1 ano, é não faltar os treinos que o cara vai conseguir. Passar no concurso, a mesma coisa. Não é estudando na véspera do concurso que você vai conseguir passar. Pode ter gente que consegue? Pode, claro, um ou outro. Mas a grande maioria não é assim. Então o cara se prepara, cria um plano de estudo, vai lá, estuda. Quando o concurso abre, ele vai lá, faz a prova, o edital, e aí ele consegue passar porque ele teve consistência nos estudos. Com as apostas esportivas é a mesma coisa. Se você não tiver consistência, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. E o pior, tem gente que não tem nem objetivo com a aposta esportiva. Cara, nem que seja... Não, meu objetivo é ganhar R$500 no final de semana para comprar um churrasco. Tudo bem, teu objetivo é esse. Mas tem gente que nem tem objetivo, que não tem meta para nada. Sabe? Simplesmente está ali, fazendo dinheiro, rola para cá, rola para lá, rola para cá, rola para lá. E não consegue sair do lugar. E muito pelo contrário. A gente sabe, né? Não é novidade para ninguém, que a casa de aposta sempre ganha. Senão não ia ter tanta casa de aposta assim. A maior parte das vezes, eles ganham. Se você pegar o mercado 1x2, o mercado de vencedor, onde tem 3 opções,
Vencedor, casa vence, o empate e fora vence. Tem essas 3 opções. Se você escolher uma opção, a casa fica com 2. Eu escolhi que o time da casa vai vencer. A casa de aposta fica com o empate e o time de fora. Eu escolhi que vai dar empate. A casa fica com o time da casa e o time de fora. Então eles ficam com mais chances do que a gente. Quando a gente escolhe o mercado, né, 1x2 é o mercado de vencedor. Então, assim, em tese, eles ganham muito mais do que a gente. Mas a gente pode ter uma estratégia de ter ganhos, de ter uma lucratividade com consistência ao longo do tempo. Não estou falando aqui de longo prazo, eu estou falando ao longo do tempo. Mas para isso você precisa ter uma estratégia. Então o objetivo do aplicativo é esse. Né? Quando a gente lançou o aplicativo era instruir esse pessoal que está entrando cada vez mais, colocando cada vez mais dinheiro, e agora com Pix, toda hora o cara faz um Pix, e aí coloca lá, pô, tem gente que não tem nem a mínima noção do que é gestão de banca. Sabe, eu canso de ver, o cara coloca numa entrada, ele coloca 50, na outra ele coloca 20. Aí você pergunta pra ele, cara, por que você colocou 20 nessa entrada e na outra você botou 50? Ele vai falar assim, porque eu tava mais confiante naquela de 50. Mas se tu não tá confiante, você vai botar o teu dinheiro? Você vai arriscar o seu dinheiro se você não tem confiança naquela entrada que você tá fazendo? Essa é a mentalidade do brasileiro. Essa é a mentalidade das pessoas. E outra situação também bem complicada. Por que você precisa ter um aplicativo? Por que você precisa ter um aplicativo? Cara, às vezes você não vai conseguir fazer uma boa análise. Mas às vezes você vai cruzar, vai conseguir fazer. E quando você conseguir fazer, você cruza a informação com a que está lá no aplicativo. Porque você vai ter um pouco mais de probabilidade de vencer. O aplicativo, ele tem entradas com um método. A gente calcula a probabilidade do resultado acontecer. Eu vou mostrar aqui na prática como que isso funciona, a força relativa. Vou mostrar aqui na prática. Mas é interessante você ter esse aplicativo. É interessante você ter um aplicativo. Sabe, pelo menos ter algum norte onde você pode ter uma direção de que você vai seguir. E eu vou mostrar agora como que funciona o aplicativo. Como que você vai conseguir utilizar o aplicativo para começar a ter uma lucratividade. Mas antes de chegar no aplicativo, deixa eu te falar qual é o objetivo que eu tenho e que eu espero que você consiga abrir a mente, né? Porque você precisa estar com a mente aberta, não pode estar ali fixado em alguma coisa, tem que estar com a mente aberta. A mente é igual um paraquedas, né? Que só funciona, só serve realmente se ele estiver aberto. Você está com a mente aberta. As apostas esportivas hoje, no Brasil e no mundo, elas são, para mim, né? Eu, Anderson, eu tenho elas como uma fonte de investimento. É uma fonte de investimento. Mas não é a única fonte de investimento. E ela não é o fim. Não é para eu viver fazendo apostas. É para eu utilizar aquilo ali, para poder utilizar as apostas esportivas para poder diversificar os investimentos. Não existe hoje no mundo nenhum investimento que vai te dar o retorno que as apostas esportivas vão te dar no menor tempo possível. Não tem hoje. Não tem hoje. Dentro do aplicativo, a gente vai ver aqui. Tem o método 4K em 13 dias. Você coloca R$20 e em 13 dias ele te retorna R$4.000. Qual é o investimento hoje? Qual é a ação? Qual é o CDB? Qual é o NFT? Qual é a criptomoeda que vai te dar esse retorno? Você pegar R$20, né? R$20 é um lanche. Você pegar o valor de um lanche, colocar com qual método, não estou dizendo aqui que é sair colocando lá, escolher o time, fechar o olho e escolher o time, não estou falando que é isso, tem método, tem um método para você seguir, que você vai colocar lá R$20 e em 13 dias você vai sacar 4K, R$4.000, não tem, só que o que o cara faz? O cara vai lá, coloca lá um pouco de dinheiro na banca dele, ganha um pouquinho de dinheiro, ao invés dele começar a expandir o investimento dele, transformar aquilo ali em investimento, ele continua lá e aí fala, não vou aumentar minha stake, continua lá, não vou aumentar minha stake, não, e continua lá, vou aumentar minha stake, aí quebra. Aumenta lá o valor de entrada, né? Stake é o valor que ele bota de entrada, se ele entrava com 50, a banca dele cresceu agora, ele entra com 100, se crescer um pouquinho mais ele entra com 200, mas uma hora ele vai começar a ter head. Porque não tem aquela consistência, não tem aquele método.
né? Ao invés dele fazer como se as apostas esportivas fossem uma semente. Você planta ali aquela semente, quando aquela semente começa a germinar e dar fruto, você pega o fruto e distribui. Ou seja, você começou a ter lucro, um lucro consistente com as apostas esportivas, pega uma parte do dinheiro, coloca num CDB, coloca numa poupança, vai para o mercado financeiro, coloca lá numas ações, faz um day trade, compra uma criptomoeda, compra um NFT, diversifica, que é para você ter o seu investimento diversificado. Agora, se você ficar só dependendo de apostas esportivas, de um dia você vai entrar numa bad run, tá ferrado. No dia que você entrar aí, que tiver um head de ponta a ponta, você vai querer recuperar aquele head de qualquer maneira e vai quebrar e vai quebrar a banca, porque acontece, né? Então você precisa ter essa mentalidade. E poucas pessoas têm essa mentalidade de, poxa, eu vou colocar o meu dinheiro aqui, quando ele crescer um pouquinho, eu vou lá, pego aqui e distribuo para cá e para cá, para cá e para cá, porque eu já aprendi como é que faz. É a mesma coisa, você pegar 20 reais, colocou lá no método do 4K em 13 dias, fez 4K, cara, você já aprendeu que não precisa ter 4K na banca para fazer 4K. Você já aprendeu isso. Para fazer 4K, 4 mil reais, não precisa ter 4 mil lá. Você precisa ter o quê? 20 reais e o método. É só isso. Coloca 20 reais lá, coloca 100, deixa 200 e distribui o restante. Ó. Coloca um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. E faz a distribuição do seu capital, a diversificação do seu capital. E aí você não vai estar dependendo de apostas esportivas. Comprou uma criptomoeda, Bitcoin subiu 10%. Pô, seu patrimônio aumentou 10%. Sabe, o CDB agora está pagando 10%. Seu patrimônio está sendo valorizado em 10%. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade que você precisa ter. Tá? Eu precisava falar isso com você porque eu vejo muita gente, pô, cara, o cara fazendo múltipla de 7 jogos, cara. O cara fazendo entrada com stake de R$2, numa múltipla de 40, sabe? Achando que, não, vou estourar lá R$80. Cara, não. Isso é cansativo, pô. Isso vai te cansar, te estressa, não faz bem. Então, a gente precisa mudar, né, essa visão, mudar a visão. E quando você olhar para a mesma coisa com um olhar diferente, você vai ver que a sua vida vai mudar, que a sua vida vai melhorar. Mas você precisa olhar, ter essa visão diferenciada da mesma coisa que você sempre teve. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá para o aplicativo. Esse aqui é o aplicativo Futebol Investimento, está disponível na Play Store, está disponível também no link que eu vou deixar aqui, que você consegue abrir ele de forma no celular, né, mobile, tanto iPhone quanto Android, você consegue utilizar. E aqui a primeira coisa do aplicativo é que você vai vir aqui em indicações. Aqui em indicações, você vai vir aqui na aba palpite, tá vendo? No menu aqui de palpite. Aqui nesse menu, a gente deixa o acesso liberado, que são as últimas entradas que a gente coloca lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nas últimas entradas aqui. Ó, veio aqui no mês de abril. Ainda não está atualizado aqui do dia 30, mas vamos lá no dia 29. Ó, dia 29 a gente teve essa entrada aqui no campeonato japonês, teve outra entrada no campeonato japonês, essa daqui também foi campeonato japonês. Então, a gente vai colocando lá as entradas que a gente vai disponibilizando para vocês de todos os campeonatos que a gente avalia que são bons campeonatos. E principalmente, ó, a gente vai olhando, os ganhos são consistentes. Os ganhos são consistentes. Aí você vai falar assim, pô, mas tem head aí. Tem? Claro que tem head. Claro que tem head. O head faz parte do nosso negócio. O head, ele faz parte do nosso negócio. Não tem um apostador que não tenha head. O que não pode acontecer é o head quebrar sua banca. O head não pode te quebrar. Entende? O head não pode te quebrar. Ter head é normal, absolutamente normal. E se você tiver gestão de banca, você não vai ter essa situação da sua banca quebrar. Você não vai acontecer isso, sabe? E aí a gente consegue colocar aqui as principais entradas para você poder pegar. Ó, teve essa entrada aqui no jogo do Palmeiras e Corinthians, com uma hora de 1,60, bem interessante. Ó, jogo do Red Bull e Cruzeiro, uma entrada de segurança aqui, um casa fora, com uma hora de 1,33. A gente consegue ter uma consistência nos nossos ganhos. A gente mostra isso aqui no aplicativo. Você pode entrar e dar uma lida lá.
que essa a parte aqui é liberada. Então você pode vir aqui nesses resultados que são liberados e aí a gente vai vir aqui em palpite. Vamos dar uma olhadinha aqui no palpite. Palpite do dia 30. Vamos dar uma olhadinha. Ó, já está aqui atualizado já com alguns resultados. E aí vamos fazer a análise que a gente tem que fazer. Primeira coisa, eu não vou pegar tudo que está aqui no aplicativo e colocar na banca. Fazer uma entrada com cada... Não. Até porque 100% acontece? Acontece. Mas não é sempre. Porque o risco do hedge faz parte do nosso negócio. E a gente tem hedge. A gente tem uma meta, né, de 70% de assertividade. A gente tem essa meta. A gente entrega 80%. Mas a gente tem uma meta de 70% de assertividade. Né? Então a gente entrega 80%. Então de cada 10 entradas, 8 são greens. O que você precisa fazer? Escolher as melhores entradas. A gente disponibiliza para você e você escolhe as melhores entradas. Dá uma olhadinha de acordo com a posição do time no campeonato, posição do time na tabela, do que está valendo ali, do que está em risco naquele jogo. Você vai lá e escolhe as melhores entradas. Não precisa fazer 10 jogos, 15 jogos no dia. Não precisa. É fazer poucos jogos, mas jogos que você consiga acertar. Porque a ideia inicial é você conseguir ter greens. Depois que você começou a ter green com consistência, um green atrás do outro com consistência, aí você vai mudar um pouquinho para ter os greens de qualidade. E aí você vai falar, poxa, eu preciso de um green com mais qualidade. Vou escolher umas greens que tem ali umas entradas um pouco mais altas, porque o risco também é um pouquinho mais alto, mas o retorno também vai ser alto. Mas primeiro você precisa ter green, cara. Sabe, tem que ter green. Às vezes o cara, por exemplo, o cara faz múltipla de 5 jogos. Aí tem 4 greens e um red. Porra, perdi a múltipla. Não, cara. Você acertou 4. Se você tivesse feito entrada simples, você tinha feito 4 acertos. Tu não tava com a banca quebrada agora. Mas você quer ganhar muito. A ganância. Quer fazer muito dinheiro rápido. Brasileiro quer assim, quer de dia para noite. Não funciona dessa forma. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente pode analisar o aplicativo. Vamos lá, esse jogo aqui do Campeonato Italiano, né? Time da casa, time de fora. A gente botou aqui a entrada sugerida do aplicativo foi casa fora. Ou seja, o que significa casa fora? A gente só ia perder essa entrada se acontecesse um empate no jogo. A probabilidade, o FR, que é a força relativa, a probabilidade desse resultado aqui acontecer era de 85%. Ou seja, tinha apenas 15% de chance de ocorrer um empate nesse jogo. E a odd era de 1.33. Essa odd de 1.33, você vai ver que no projeto de 4K, ela é muito importante para a gente. Porque ela faz com que a gente consiga chegar nos 4K. E aí essa entrada aqui foi green. Né? Então... é uma das entradas que estavam lá no aplicativo. Vamos ver uma outra entrada, ó. A gente teve uma outra entrada aqui que foi red no aplicativo, ó. A entrada era o campeonato francês, né? Mônaco, jogo do Mônaco. A gente colocou aqui que casa ia vencer o jogo. 54% de probabilidade do time da casa vencer esse jogo. A odd era 1,50 e foi um red. E aí qual é a estratégia que você pode utilizar? Você colocar o seu parâmetro. Por exemplo, quando o aplicativo sugerir uma entrada seca no time, determinado time, seja ele da casa ou fora, você falar, eu só faço minhas entradas secas se a força relativa for superior a 65%. Se não, eu não faço a minha entrada. E beleza. E aí você não ia fazer essa entrada aqui. Porque você cravou que precisava ter uma força relativa, a probabilidade do time da casa vencer, de 65%. Se está oferecendo 54%, você não ia fazer essa entrada. E aí você faz o quê? Pulava. Ia para a próxima. Olha uma outra entrada aqui também do aplicativo. Vamos lá. Campeonato Alemão da 2ª Divisão. A entrada era over 1,5. Ou seja, pelo menos 2 gols na partida. Probabilidade disso acontecer, 75%. A odd, 1.25. E aí você também pode cravar aqui e falar, olha, para over 1,5, eu só coloco meu dinheiro se for probabilidade acima de 80. E aí você também não ia fazer essa entrada. Ia procurar aqui no aplicativo alguma entrada de over 1,5 que a odd tivesse acima de 80. Sem problema nenhum. Ó, um outro exemplo aqui, ó. Essa entrada aqui.
Campeonato Espanhol da segunda divisão. A odd 1.26. A entrada era menos de 3,5 gols, ou seja, menos de 4 gols na partida. A força relativa, 85%. Pô, 85%? Eu faço a minha entrada. Então você vai definir qual é o critério para você fazer a entrada. Não é sair pegando as entradas do aplicativo e sair colocando dinheiro à torta e direito, não. É falar, não, olha só, para de casa fora, 80% eu faço. Para entrada em gols, pelo menos 80%, 85%, 90%. E aí você vai pegar as principais entradas que tiverem dentro daquele parâmetro que você colocou. Né? Então você vai fazendo a sua análise dessa forma. Ó. Por exemplo, a gente tem esse jogo aqui. Esse jogo é do Campeonato Francês. A gente colocou aqui no aplicativo que casa ia vencer o jogo. Olha a força relativa, 65%. Se fosse naquele seu critério de 65%, essa entrada aqui você ia fazer. Aquela outra lá de 54% você não ia fazer. Então você não ia ter aquele hedge. Então é dessa forma que você tem que utilizar o aplicativo. Você vai entrar aqui no aplicativo e vai ver qual é a probabilidade daquele resultado acontecer, qual é a probabilidade daquele evento acontecer, mas você vai definir qual é o seu critério. Não é para sair entrando em qualquer jogo, não é para sair fazendo todas as entradas, é com critério. Você não precisa que a gente disponibiliza, sei lá, 25 entradas, 30 entradas. Tu vai fazer 30 entradas? Não. Tu faz ali 5 entradas com critério, 4 entradas com critério, que aí você começa a ter os greens, porque está dentro do teu parâmetro, dentro do seu critério. E aí o green começa a aparecer, e aí você começa a ter consistência. Beleza? Então é dessa forma que você vai olhar aqui as nossas entradas. Esse é o padrão que você precisa utilizar, né? A gente teve bastante greens nesse dia 30 aqui, ó. A gente consegue ver bastante greens aqui também. O aplicativo ele tem muitos greens. Não vou mentir para você não. A gente tem bastante greens no aplicativo. Só que você precisa selecionar os greens, as entradas que você vai fazer para ter greens com consistência. Beleza? Vamos voltar aqui para o menu. Já entrei no menu aqui de indicações. É dessa forma que a gente vai olhar. E a gente tem esse menu aqui, ó, do 4K em 13 dias. Onde a gente vai aprender a fazer R$4.000 em 13 dias. Então aqui dentro do aplicativo você consegue visualizar como que você consegue chegar nos R$4.000 em 13 dias partindo de uma entrada única de R$20. Tem um vídeo aqui explicando também, vou mostrar também lá no curso, você vai entender como que você consegue fazer a sua entrada a partir de R$20 a primeira entrada e com consistência, né, utilizando os parâmetros e os critérios que a gente está colocando lá para você seguir, você vai bater R$4.000 em 13 dias. E quando você fizer a primeira vez, você vai ver que não é difícil. Você vai ver que ficou fácil. Né? Fácil não, que ficou simples, né? Porque nada é fácil nessa vida, mas ficou simples. E quando fica simples, é só você repetir, é só você replicar. Se naquela semana você tomou um head, estava fazendo ali direitinho, pô, chegou na 10ª entrada, tomou um head, não tem problema, começa de novo a partir daquela entrada. Do 11º dia, começa de novo e faz mais 13. Que o green vai vir e começa dessa forma. Mas o parâmetro e o critério que você precisa ter na sua mente é que você só está expondo R$20 para fazer 4K. Você está pegando uma nota de R$20 para transformar em R$4.000. Esse que é o critério que você tem que ter na sua cabeça. Esse que é a configuração que você tem que ter na sua cabeça. Que você está transformando R$20 em 4K em 13 dias. Sabe? Então é bem por aí que a gente precisa utilizar. É dessa forma que a gente precisa utilizar. E aí tem um vídeo dentro do aplicativo explicando como é que você consegue fazer. Aí... Desculpa. Aqui a gente tem os bônus, né? A gente tem um bônus aqui de uma casa de aposta que oferece um bônus de R$20. Então você pode pegar. Vira e mexe, a gente fez alguma parceria com alguma outra casa de aposta. Coloca aqui também para você conseguir pegar os bônus lá também. Então é só você entrar, assistir o vídeo, ver o que tem que fazer, quais são os critérios para conseguir pegar o bônus. A gente coloca ali, sempre tem cara de aposta oferecendo algum bônus, alguma parceria, a gente vai lá e distribui lá. Dentro do aplicativo você encontra essa parte aqui, ó, do chat online. Deixa eu ver só uma Coca-Cola aqui. Do chat online. Vou clicar aqui pra gente ver. O chat online você vai falar com algum analista
se ele estiver online. Mas, Leandro, eu tô gravando esse vídeo aqui, vai dar 11 horas da noite. Mas se não tiver online, você vai e coloca aqui seu nome, telefone, preenche aqui, manda mensagem pra gente e a gente vai te responder em até 24 horas. Eu tenho esse padrão de resposta em 24 horas. A gente tem a obrigação de te responder em 24 horas. Então você tem que ficar atento também no seu e-mail, ficar atento no seu telefone, que às vezes a gente manda um SMS, ou então a gente chama no WhatsApp, pra gente responder em 24 horas. Por que isso? Cara, uma das coisas que eu mais odeio são os suportes das casas de apostas. Sabe, a falta de resposta, a falta de objetividade, a falta de entendimento, a falta de empatia, sabe? E eles pecam muito, muito, muito. E para eu querer fazer um aplicativo para ser o melhor do Brasil, eu tenho que ser o melhor suporte do Brasil. Então, eu tenho que te responder em até 24 horas. Se tiver durante o dia, o analista fica online. Você vai lá e chama e fala com ele online, ao vivo ali, ó, responde, manda para ele, pode anexar arquivo e ele tá falando com você online. Nossos analistas ficam lá. Se você quiser que ele faça alguma análise para você, ele analisa lá para você online. Pô, vê esse jogo aqui para mim, ele vai lá e analisa para você. Tá lá online. Então a gente trabalha dessa forma. Para ser o melhor aplicativo do Brasil, a gente precisa ter o melhor suporte do Brasil também. E ainda tem muita coisa para melhorar, tá? Uma outra parte aqui do menu também é o menu curso, onde você vai ter um curso de fundamentos para análises esportivas. Então você vai aprender os fundamentos, porque tem gente que não sabe nada de fundamento e faz análise, e já acerta, até acerta. Chuta pra caramba, mas um dia vai fazer um gol. Mas a gente precisa ter o fundamento, precisa ter a base, precisa ter o embasamento. Isso é fundamental, isso é essencial, a gente ter o embasamento. E a gente tem lá um curso para você aprender a fazer suas próprias análises. Aí você vai perguntar assim: poxa, Anderson, mas é um aplicativo que vende palpites, que vende as entradas, que vende sugestões, e vocês estão me dando um curso para eu aprender a fazer a minha própria análise? Por que eu vou depender do seu aplicativo? Você não vai vender mais seu aplicativo. Meu objetivo não é esse. O meu objetivo é que você aprenda a fazer suas próprias análises, que você aprenda a ter consistência, que você aprenda a fazer das apostas esportivas um investimento, para não ficar dependendo de guru da internet, ficar dependendo de palpiteiro de plantão, ou até mesmo ficar dependendo do aplicativo, para não ficar dependendo. Então lá você vai ter esse curso gratuito lá para você poder aprender a fazer suas próprias análises. Uma outra situação aqui dentro do aplicativo, a gente tem aqui, ó, o menu aqui empréstimo. Isso aqui é de outro mundo, né? Vamos lá, o que significa esse menu aqui do empréstimo? Você tá lá trabalhando direitinho com a sua banca, etc e tal, fez uma burrada e quebrou a sua banca. Se você recebeu um e-mail falando que você tem um crédito com o aplicativo, você vai vir aqui, vai preencher o seu e-mail, vai preencher tudo direitinho aqui os dados e vai encaminhar pra gente. E a gente vai analisar aquela sua solicitação, né? Tanto de 20, 50 ou 100 reais, e vai fazer e vai te dar esse crédito para você devolver depois em 30 dias. A gente não consulta SPC porque não somos banco, não tem burocracia nem nada. Você recebeu um e-mail informando que você tem um crédito com o aplicativo. O momento em que você achar que é propício para poder utilizar, você utiliza. E depois de 30 dias você tem que devolver esse valor para o aplicativo. Tá? Então a gente tem lá uma linha de crédito dentro do próprio aplicativo. Isso é o diferencial da gente, né? Um outro detalhe, vou falar no final, outro bônus que eu vou falar no final. A gente tem aqui as informações, que é o nosso disclaimer, né? Onde a gente fala aqui que a gente não garante os ganhos, isso é impossível. Quem te garante lá 100% de ganho tá mentindo para você, quer te enganar, que é só o seu dinheiro. O que a gente mostra do passado, os resultados do passado também não são garantidos de resultados futuros, né? A gente também não tem casa de apostas, que a gente recebe dinheiro da casa de aposta para fazer palpites negativos para você perder o seu dinheiro. Não, você aposta na casa de aposta que você entender, que você quiser, né? A gente está aqui para tentar te ajudar a fazer dinheiro. Então a gente sempre coloca esse disclaimer aqui de aviso. A gente tem aqui o blog da BetChamps, que a gente também tem uma parceria lá com eles. A gente tem um canal, na verdade é uma coluna lá no blog da BetChamps, que a gente coloca lá algumas informações. É um blog bem informativo, a título de informação mesmo, para vocês terem algumas informações. E aí a gente tem aqui também, onde você pode clicar aqui para poder
adquirir aqui o nosso aplicativo. Vou mostrar numa outra tela, num outro vídeo. Aqui é só clicar aqui e ir direto lá para a página de compra e adquirir a licença do aplicativo, né? Um detalhe específico que eu queria falar com você. Quando você compra o aplicativo, você tem uma garantia de 30 dias do aplicativo, que a gente vai te dar apostas 100% garantidas, tá? Vou entrar aqui no dia 30, deixa eu dar uma olhadinha para ver se hoje tinha essa aposta 100% garantida. Pera aí, deixa eu procurar. Se tem essa aposta 100% garantida. O que é aposta 100% garantida? É que você coloca o seu capital lá e se for green, você fica com lucro. Se for red, a gente te devolve o capital. Ó, a aposta 100% garantida aqui, ó. No jogo do Flamengo e Botafogo, ó. Essa aposta aqui era 100% garantida. A gente cobria 100% dessa aposta aqui. Como que funciona? A gente colocou, tem esse selinho aqui, ó, de 100% garantido, o green tá 100% garantido. Você vai fazer essa entrada, né? Tem que fazer a entrada na casa de aposta, que é a nossa parceira também, né? No caso, você vai clicar aqui, já vai direto pro site da BetChamps, que é a nossa parceira, né? No entanto que tem o banner deles aqui. E você vai lá e coloca a sua entrada. Um exemplo, né? Eu não sei que você recebeu por e-mail, mas essa entrada garantida seria de R$50. Então você vai lá e coloca R$50 com essa odd, né? A odd vai estar 1.28, mas aí dependendo do momento em que você olhou no aplicativo, pode ser que a odd oscilou um pouquinho, mas o importante é você fazer a entrada. Então a entrada no jogo do Flamengo e Botafogo era, Flamengo e Botafogo era casa fora. Se deu green, você ficou com lucro, ok? Sem problema algum, o lucro está lá na sua banca, sem estresse nenhum. E se foi red, você vai vir lá no nosso chat e vai abrir lá, informando que você fez uma entrada, vai enviar lá o comprovante da entrada que você fez e a gente vai devolver para você o valor da sua entrada, tá? Então, assim, é ganhar ou ganhar. Porque você foi green, beleza, lucro no bolso. Se foi red, a gente devolve o valor na sua banca. É assim que funciona. Então, a gente coloca lá. Então, quando você adquire o aplicativo, né, dentro dessas campanhas que a gente faz aí de lançamento, você tem ali uma semana, 15 dias, 30 dias de apostas 100% garantidas. Então você tem que entrar lá no aplicativo e dar uma olhadinha para ver se tem alguma aposta 100% garantida. No caso, essa daqui foi green, né? A gente botou aí 100% garantida e foi green. Então, assim, a ideia da gente é fazer o melhor aplicativo para apostas esportivas do Brasil. Essa é a nossa ideia, né? A nossa iniciativa é isso. É transformar as apostas esportivas em uma fonte de investimento para você diversificar o seu investimento e aí começar a aprender a fazer dinheiro.